Digui, 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 é. Digui, 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 é. Digui, 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 é. Terapia em Ação, vamos chegando aqui, gente. Que tá lerda essa internet hoje. Digui, 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 é. Bora lá, minha gente. Vamos entrando aqui no Terapia em Ação. Bora, bora, bora. Vardete, Bione, mulherada boa. Vamos entrando aqui no Terapia em Ação. Vamos fazer muita energia. Botar energia nessa live. Madame Jojo hoje tá poderosa. Madame Jojo chegando. Minha nova personagem. O que vocês acharam, gente, de Madame Jojo? Vou até colocar o chapéuzinho dela enquanto o povo não chega. Madame Jojo. Olá, meus amores. Aqui é a Madame Jojo. Madame Jojo é uma paranormal sensitiva. Sim, sinto todas as coisas dos ambientes. Estou aqui com Madame Jojo. Madame Jojo é uma mistura de espanhola com francesa. Sim, estamos aqui. Gostaram da pessoa? A pessoa tá com fogo no rabo. Eu tô com fogo no rabo, gente. Tô com fogo no rabo. Eu sou tipo criança. Quanto mais cansada e com sono eu vou ficando com fogo no rabo. Vai dando fogo na rabeta, a pessoa vai ficando incendiada, o fogo vai ficando, né? Vai lá consumindo o fogo no rabo, a gente vai criando uns trem. Madame Jojo chegando, né? Pra tirar da gente todas essas preconcepções, não é? Não precisa disso tudo, não é, gente? Eu não entendi também, Val, se é espanhola, se é francesa, eu acho que ela é louca. Oi, Cris, que bom que você tá aqui, mulher. Cleide também. Vamos chegando pra nossa live essa semana. Acho que eu gostei do meu turbante, acho que eu vou ficar de Madame Jojo um pouquinho. Essa semana a gente vai falar sobre a boazinha que habita em mim. A boazinha que habita em mim, ela precisa morrer para eu viver? E a gente vai fazer uma sequência de lives essa semana sobre isso. Hoje eu vou fazer uma introduction, né? Uma introdução. Madame Jojo vem fazer uma introdução hoje aqui, não é? E nós vamos passar a semana inteira falando sobre essa peste de síndrome de boazinha que persegue nós, tudo, e não só as mulheres, né, gente, mas é importante a gente falar que também os homens, né, os homens podem ser contagiados, né, também contaminados e também podem, por conta das suas experiências, eu tô usando essas palavras aqui como brincadeira, né, gente, porque ninguém é contagiado e nem contaminado com a síndrome da boazinha ou do bonzinho. Mas a gente vai estar falando disso para corroborar e vamos destrinchar como é que funciona, porque isso é, como a gente vem falando muito aqui sobre saúde mental da seguinte forma: não é qualidade, é quantidade. O que significa isso? Todos nós temos um pouquinho de cada coisa. Todos nós podemos ter um comportamento às vezes bipolar, um comportamento depressivo, né? O que importa é a gente entender a periodicidade e a quantidade, o quanto aquilo vai nos implodindo e o quanto aquilo vai nos deixando disfuncionais. Então, saúde mental é assim, todo mundo tem um pouquinho de problema, né? O grande lance é a gente conseguir estar funcional e feliz, ainda que existam esses altos e baixos, certo? A Valdete colocou, ai que bom, tô nessa batalha para matar essa boazinha. Hoje a gente vai fazer, gente, eu não vou deixar vocês na mão, vocês sabem que eu não deixo, né? Então essa semana inteira a gente vai falar sobre a boazinha. E isso é para lembrar você que dentro do Cura 360
As nossas aulas iniciam dia 12 de novembro. Nós teremos um protocolo para a boazinha, para o bonzinho, tá? E o protocolo, um pouco do que eu vou trazer aqui, está dentro desse protocolo. Algumas informações, tá? Então, como vocês já perceberam, a gente vai ter uma metodologia que vai englobar tanto a parte espiritual, a gente vai ter a apometria clínica, né? Como a gente vai trabalhar com os arquétipos do inconsciente, a gente vai ter uma base de Jung, nós vamos entender como funciona, né, toda essa questão dos nossos meridianos energéticos com a medicina chinesa. A gente vai entender de psicologia corporal, a gente vai estudar um pouquinho mais de Reich, Lowen, as couraças, e tudo isso para dar a base teórica para que a gente coloque a nossa metodologia em prática. Para quem ainda não viu, essa é a nossa mesa, não é? A nossa mesa, a mesa do Cura 360, a nossa mesa de trabalho. A única mesa, eu nunca vi nenhuma mesa que tenha aqui o trabalho alquímico, ok? Então isso é algo que veio realmente, né, de Deus, do coração de Deus para o nosso trabalho. Então vocês fiquem ligados porque tem muita coisa acontecendo e Madame Jojo tá revoltada. Tá revoltada por quê? Porque vocês podem e devem indicar o Cura 360 para a maioria das pessoas que estão aí perto de vocês que já são minhas alunas, que já me conhecem. Por favor, não é? Vamos fazer essa turma, engrossar esse caldo, trazer mais gente, né? Nós aqui estamos aprendendo o marketing digital, ainda não sabemos fazer isso. Estamos fazendo algumas pataquadas aqui. Enquanto isso, cada vez mais o nosso conteúdo é forte, é profundo e é transformador. Quem está aqui com a gente sabe disso, não é? Então, vamos iniciar a nossa aula, né? Vamos começar. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Cris, estou muito feliz de você estar aqui. Tem um tempão que a gente não estava junto, né? E a gente vai começar, então, falando sobre essa compulsão por agradar. Então, como eu disse, saúde mental não é o que, é quanto, né? Então, o quanto eu tenho compulsão por agradar. Todo mundo, de alguma forma, tem um comportamento em um dado momento da vida de querer agradar, de se colocar nesse lugar de agradar os outros, de fazer por conta do quê? Das nossas inseguranças, dos nossos medos, que foram formados lá no início da nossa vida, e eu vou explicar isso muito, muito, muito bem feito. O que faz com que você se torne uma agradadora ou um agradador compulsivo são as vozes do passado. São todos os deveriam que você aprendeu, né? São todos os tem que foram impostos para você, não é? Então, é muito importante que a gente olhe para isso com carinho. Nós vamos fazer, obviamente, com todo cuidado a semana inteira. Nós vamos até sexta-feira. Então, se você... Gente, isso é colher de chá, colher de sopa, é colher de tudo, tá? Eu tô dando para vocês conteúdos para vocês perceberem a profundidade. Quer dizer, se aqui no gratuito, no aberto, vai ser profundo, imagina lá, tá ok? Imagina dentro da metodologia. E a metodologia ela é sempre prática, porque o protocolo é uma coisa assim, que eu estudo, entendo, aplico, tenho testes, mensuro, eu vou lá e consigo dar um feedback imediato para o meu cliente, para o meu paciente. Eu acho que isso é que é o mais importante. A gente vai ter um método muito eficaz, baseado em protocolos. Então, esses protocolos, a boazinha é um protocolo que está dentro dos protocolos de dependência emocional, certo? Então, quando a gente fala de dependência emocional, a gente vai ter o protocolo da boazinha, tá? E do bonzinho, porque não são só mulheres, tá, gente? Como a gente está dizendo assim, aqui, não são só mulheres que têm o padrão de comportamento de serem boazinhas, de serem aquelas pessoas que não falam não. Existem também os homens nesse padrão. E a gente vai entender o preço dessa triangulação por agradar. Que triangulação é essa? A gente tem como se fosse 3 fatores que ligam, né? Que fazem com que a gente
seja compulsivo por agradar. Então, como é que acontece isso? São os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Tem pessoas que ficam com pensamentos repetitivos. Elas têm essa compulsão de agradar motivada por pensamentos. Esses pensamentos as atormentam. Outros porque têm medo de serem rejeitadas, de sentirem coisas desagradáveis, de entrarem em confrontos emocionais. E outras porque já tem o hábito, o comportamento de fazer aquilo para ser aprovado, tá? Então, eu quero primeiro iniciar explicando como rapidamente você consegue se perceber como um agradador compulsivo. A primeira coisa que a gente precisa pensar é, o agradador compulsivo, ele da mesma forma que ele faz muito pelos outros, ele também tem lá algumas certas regrinhas de cobrança. Nós vamos abordar isso hoje, tá? Hoje a gente vai conseguir falar disso. Mas eu queria que você olhasse a sua volta, fechasse seus olhos e pensasse no que eu vou dizer. Você é uma pessoa que diz muito, sempre, nunca e todo mundo, quando você está reivindicando alguma coisa? Quando você se sente injustiçada? Você é aquela pessoa que usa as palavras imperativas, linguagens exageradas? Você acaba sendo muito forte em dizer: nunca ninguém faz nada por mim, nunca ninguém me reconhece, nunca ninguém faz o que eu peço, eu estou sempre sozinha, ou todo mundo vai embora, todo mundo não gosta de mim. Você tem usado esse tipo de vocabulário? Você usa esse tipo de palavra no seu dia a dia? Eu estou começando a trazer aqui para vocês alguns cheirinhos das possibilidades de você ser um agradador compulsivo. Aí você fala assim, mas isso é um comportamento de agradador compulsivo? É a cobrança do agradador compulsivo. E a gente vai entender. Quando o agradador compulsivo fica frustrado, ele usa esse tipo de vocabulário, ok? Ele usa esse tipo de cobrança. É a faturinha que ele está apresentando, tá bom? Um adulto agradador compulsivo tem a consciência orientada pelas vozes e expectativas do passado e dos outros. Por quê? Porque todo agradador compulsivo teve um pai, uma mãe, professores, seja lá o que os cobraram demais. Foram extremamente cobradores. Fizeram com que essa pessoa achasse que elas não tinham valor em serem elas mesmas e que elas precisavam agir em prol dos outros todo o tempo para ter algum tipo de valor, ok? Então, é como se você recebesse uma carga de opressão tão profunda que você se desconectasse de você mesmo e todo o seu valor não estivesse ligado com aquilo que tem dentro de você, com o seu mundo interior. Todo o seu valor, então, fica conectado com o reconhecimento e o valor que o mundo exterior dá a você. Então, é por isso que um agradador compulsivo tem a consciência orientada para as vozes do passado e as expectativas dos outros. Porém, é importante lembrar que, quando não há o reconhecimento, então, vem toda essa negatividade, já que agora somos adultos, né? E aí a gente vai, então, reivindicar esse reconhecimento. E sempre com essa energia exacerbada, do sempre, do nunca, do todo mundo, não é? E mesmo que essa pessoa pareça ter um comportamento extremamente maternal e cuidadoso, ou paternal, essas atitudes ainda se tratam das feridas da criança obediente ou da criança rebelde. Então, mesmo que pareça que você é a pessoa mais madura, mais resolutora de tudo, a pessoa que tem mais capacidade para resolver as coisas, desenrolar os problemas, mesmo que aparentemente você seja a pessoa mais adulta daquele círculo de pessoas, quem está fazendo tudo isso é a criança. É a criança que escuta as vozes do passado e que é cobrada
por todos os deveriam. Por todos os deveriam, ok? Então, tudo que ela deveria ter feito, tudo aquilo que ela tinha que fazer, e não por aquilo que ela era, ok? Então, esse fazedor compulsivo, ele foi construído não no sentido de ser, não na essência, mas você só tem valor se entregar tal coisa. Você só tem valor se fizer tal coisa. Então, uma coisa muito básica que muitos de nós sentimos e passamos, a maioria de nós passamos por esse tipo de cobrança, que foi principalmente as pessoas que têm 50 a mais, tipo eu, né? A cinquentona aqui. Então, o que era? Tirei 9 na prova. Podia ter se esforçado mais um pouquinho, foi bom, mas podia ter se esforçado mais um pouquinho, não é? Agora, tirou 10, não fez mais que sua obrigação. Nunca é o suficiente, nunca foi o suficiente. Nada do que você fez foi o suficiente. Sempre havia um deveria a mais, sempre havia um teria a mais, sempre existia algo que você não entregou, que você não conquistou, que você não fez, ok? E nesse processo, a construção da psique dessa criança vai se tornando um fazedor compulsivo, vai se tornando um agradador compulsivo, porque, bom, se eu só vou ter afeto, pelo menos minimamente um afeto, se eu fizer pelo outro, se eu fizer tudo pelo outro, eu vou então começar a querer gerar no outro dependência emocional, ok? Eu vou querer gerar que o outro necessite de mim, não pelo que eu sou, não simplesmente porque eu existo, não simplesmente porque eu sou a pessoa que eu sou, mas porque essa pessoa passa a depender de alguma forma de mim, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja materialmente. E aí vai se construindo esse adulto em cima, né, dessa criança que nunca foi aprovada, que nunca foi suprida. E vai criando então essa compulsão por agradar e por gerar dependência emocional do outro para si mesmo, sempre ouvindo as vozes do passado, né? E aí a gente vai separar e dividir os grupos de compulsão da seguinte forma. A compulsão por agradar, ela pode se mostrar como comportamentos compulsivos, pensamentos distorcidos e fuga de sentimentos negativos. Então, a compulsão por agradar, ela tem esse tripé. Eu já estou com um comportamento compulsivo em agradar, eu não tenho nem mais o controle, aquilo já perpassa da minha vontade, não é uma coisa mais consciente, eu já faço compulsivamente. Eu tenho pensamentos distorcidos que justificam que eu me autoabandone, que eu me deixe para trás e que priorize os outros, então os pensamentos distorcidos, né? E o outro tripé é a fuga dos sentimentos negativos. Que sentimentos negativos são esses, gente? São sentimentos assim, se eu não fizer isso, eu não vou receber nenhum amor. Então, como eu quero ter o mínimo de amor, né? Eu vou fazer o que tem que ser feito. Ou aquela pessoa que também tem um mecanismo de evitar confrontos, não é? Por quê? Porque ela tem uma reatividade, ela tem uma proteção, ela não quer exacerbar a emoção dela, ela não quer sentir. Então ela também acaba se tornando compulsiva em agradar para evitar o quê, gente? Conflitos. Boa noite, Fafá, boa noite a todos vocês que estão entrando aqui na live. Lembrando disso, né? Lembrando o que eu tenho dito. Esse comportamento em agradar compulsivo, ele não é um comportamento somente feminino. É um comportamento também que assola os homens. Muitos homens também são compulsivos em agradar, não sabem dizer não sabem se posicionar, não sabem se colocar como prioridade em momentos em que era necessário que isso acontecesse, né? E isso causa, gente, muita dor emocional. Algumas pessoas estão tão acostumadas com esse lugar que quando a gente diz para elas assim,
Dá para você olhar um pouquinho para você? A pessoa ela nem sabe o que isso significa. É quase que uma blasfêmia a pessoa sonhar, imaginar que talvez ela pudesse, de alguma forma, não é? Olhar para ela mesma. Então, caso você se sinta afligido por essa compulsão em agradar, eu aconselho você a assistir essas lives, vai de hoje até sexta-feira. Nós vamos falar só sobre compulsão em agradar e vamos trazer diversos aspectos. Agora, dentro do método Cura 360, você vai aprender a diagnosticar, né, usar os nossos testes e ainda se orientar e orientar os seus assistidos e os seus pacientes, tá bem? Então, por aqui a gente já vai ter bastante informação para gerar transformação, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver meus alfarrábios aqui, tá bom? Eu vou fazer algumas perguntinhas, para você tentar ver aí se você é uma pessoa que sofre ou não de compulsão por agradar. Eu não vou falar todas, vou trazer algumas e você se observe, ok? É muito importante para mim ser amada por praticamente todas as pessoas da minha vida. Isso é verdadeiro ou falso? Você é aquela pessoa que precisa que todos amem você, que todos te aprovem, que todos gostem de você? Você tem dificuldade em aceitar que algumas pessoas simplesmente não vão gostar de você? Se você marcou sim, que você tem essa necessidade, começa a ligar o seu radar aí, tá bom? Para essa compulsão, para essa necessidade de agradar. Você acredita que nada de bom possa vir de uma discussão ou de um conflito? Você acredita que nada de bom possa vir de uma discussão ou de um conflito? O que você respondeu aí? Me diga. Diga-me. Se você é uma pessoa que acha que nada de bom pode vir de um conflito, você tá aí andando, né, no caminho da compulsão em agradar, tá bem? Então vamos prestando atenção. Minhas necessidades devem sempre ficar em segundo lugar em relação às necessidades das pessoas que eu amo. As minhas necessidades devem sempre ficar em segundo lugar em relação às necessidades das pessoas que eu amo. O que você respondeu? É verdadeiro ou falso isso? A gente muitas vezes não para pensar na resposta que a gente vai dar. Mas se você respondeu que sim, que as necessidades das pessoas que você ama ficam sempre em primeiro lugar e as suas em segundo, você precisa olhar para essa compulsão em agradar, tá bem? Espero estar acima de qualquer conflito ou conforto. Espero estar acima, de qualquer conflito ou confronto. Espero estar acima de qualquer conflito ou confronto. Aquelas pessoas que fogem igual o diabo foge da cruz do confronto, não é? Essas pessoas, elas têm esse pezinho, então, lá na compulsão por agradar, tá bem? Costumo fazer coisas demais para as outras pessoas e até permito que me usem para não ser rejeitada por outras razões. Costumo fazer coisas demais para outras pessoas e até permito que me usem para que eu não seja rejeitada por outras razões. Então, uma pessoa que cede, faz, nunca diz não, né? Por quê? Porque ela tem tanto medo de ser rejeitada, que ela simplesmente vai lá e diz sim para tudo, amém. Então, essa pessoa também está no caminho da compulsão por agradar. Necessita da aprovação dos outros. Tá? Considera mais fácil reconhecer sentimentos negativos em relação a si mesma do que expressar sentimentos negativos com relação aos outros. É aquela pessoa que traz tudo para si. Ela justifica
a agressividade do outro, ela justifica o egoísmo do outro, ela justifica os erros do outro para não ter que entrar no conflito, entrar na briga, entrar no conflito para tentar resolver, para tentar ter os seus direitos. Ela deixa para lá, prefere dizer que ela é a culpada de todas as coisas para, agradar, para ser agradável, para não chatear o outro, para não deixar o outro em crise, para não deixar de ser querido, para não deixar de ser amado. Boa noite, Ritinha! A Fafá, a Família que colocou, eu acabo fazendo isso, mas não é bom. Nem nada disso é bom, né? Mas é importante a gente estar vendo aqui para tomar consciência. Isso aqui é muito legal. Legal no sentido da gente reconhecer. Acredito que se fizer outras pessoas precisarem de mim, por tudo que faço por elas, não serei abandonada. Acredito que se fizer outras pessoas precisarem de mim, por tudo que faço por elas, não serei abandonada. Muitas pessoas são compulsivas em cuidar, porque acham que assim não serão abandonadas. Gente, que coisa triste. E você sabe o que é mais triste? Se eu pensar na minha vida há 15 ou 20 anos atrás, eu acho que eu responderia verdadeiro para todas as questões desse teste. Todas. De tão compulsiva que eu era em agradar os outros por medo de não ser aceita, de ser rejeitada, pelo nível de cobrança das vozes dos deveriam dentro da minha cabeça. Por nunca ter sido valorizada pelo que eu era, mas pelo que eu fazia. Percebe que quem vai dar o tom disso são os nossos cuidadores, as pessoas que nos criam, os nossos professores, as pessoas que têm autoridade sobre nós. E por que é muito importante a gente aprender sobre isso? Independente se você é terapeuta ou se você não é. Porque você pode não repetir esses padrões e você pode começar também a melhorar a sua própria qualidade de vida, dizendo: epa, para com isso. Pum. Madame Jojo chegou aqui, ó. Madame Jojo chegou, está a dizer que vocês não podem fazer esse tipo de coisa. Isto não é bom para a saúde psíquica mental de um ser humaninho. Não façam isso. Madame Jojo vai ficar aborrecida, muito aborrecida. Não façam isso. Madame Jojo não sabe se fala português de Portugal. Madame Jojo não sabe se fala com sotaque francês. Madame Jojo não sabe se fala com sotaque espanhol. Ela não sabe, ela está confusa. Mas uma coisa a Madame Jojo sabe, que ela não vai se colocar em abuso emocional nunca mais. Isso você pode ter certeza. Madame Jojo nunca mais vai vender sua alma, né? Fazer pelos outros só para ser amada, só para ser reconhecida, não é? Então, vamos aprender com Madame Jojo? Vamos aprender? Vamos aprender o seguinte: eu vou olhar para essa tralha toda aqui e vou fazer uma reflexão e pensar por que eu ainda aos 30, 35 anos, 40, 50, ainda estou aqui funcionando, não é? Como uma criança, querendo amor, aprovação e cuidado das pessoas ao meu redor. A Val colocou: Madame Jojo agora enredou para o português de Portugal. Madame Jojo está doida. Mas uma coisa ela sabe: o coraçãozinho dela já está curado. Já está curado. Madame Jojo é uma figura. Vamos lá. Então, vou trazer mais duas questões aqui. Quase nunca enfrento outras pessoas para me proteger, porque tenho bastante medo de obter reações negativas ou provocar um confronto. Acredito que pessoas legais recebem a aprovação e o afeto e a amizade dos outros. Jamais devo decepcionar outras pessoas por não fazer tudo o que esperam de mim,
mesmo quando sei que as exigências são excessivas ou pouco razoáveis. Raramente eu delego tarefas. Sinto-me mal quando digo não a pedidos ou a necessidades de outras pessoas. E essa, a pior de todas. Eu pensaria que sou má se não me dedicasse o tempo todo àqueles que estão ao meu redor. Madame Jojo fica triste em perceber o nível de sofrimento que uma pessoa, que um homem ou uma mulher, que responderam verdade a essas afirmações, sentem e sofrem. Tudo por conta de uma memória emocional. Tudo por conta de um treinamento que foi feito na infância. Tudo por conta de um excesso de cobrança, de uma desaprovação contínua sobre aquela pessoa, sobre o treinamento que foi feito nessa mente de que o mais importante era o fazer do que o ser. E essa dor, a Madame Jojo se compadece muito dela. Né? Então, nós precisamos abrir o nosso coração e perceber isso. Né? A Val falou, fico triste quando não posso fazer algo que alguém me pede. Mas Val, isso é um problema, não é? Se você não pode, não é porque você não quer. Uma coisa é você não querer, outra coisa é você não poder. Outra coisa é você não ter condições, você ter outras coisas que são prioridade, né? Então a gente não pode ficar triste. Essa parte sua que fica triste é justamente essa parte, essa menina, né? Que disfarçada de mãe e disfarçada de mãezona, na verdade tenta suprir essa necessidade do outro por medo de não ser amada, de não ser querida, de não ser vista, de perder o valor. E é uma sensação assim, nós que já fomos ou que somos, não importa não importa, Madame Jojo agora vai falar em sotaque americano, não importa. Quando você é uma fazedora compulsiva e num dia você diz assim, eu não posso fazer. Quando você pensa em não fazer, a sensação que você tem é assim, se eu disser não hoje, tudo que eu construí até agora com essa pessoa vai acabar em 1 minuto. Eu tô há 20 anos me esforçando para fazer tudo por essa pessoa. E eu tô aqui nessa situação em que eu não tenho condições de fazer. Mas se eu não fizer, acabou. 20 anos jogados no lixo. Por conta desse não, eu vou perder todo o amor e todo o afeto dessa pessoa. É muito doloroso isso. É muito triste. É muito doloroso e é muito cruel que as pessoas se sintam assim. Mas nós vamos chegar nesses mais e nesses poréns e coisas muito importantes que eu vou trazer para você. Eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Dentro desses pensamentos agradadores, nesses hábitos agradadores e esses sentimentos agradadores que são o tripé desse comportamento, a gente vai então simultaneamente tentando, né, sair do desconforto emocional, encontrar um pensamento que te coloque em segurança, não é? E ao mesmo tempo a gente já está tão no piloto automático que a gente sai fazendo sem nem perceber o que está fazendo para agradar. E é muito importante que, apesar de parecer que não é nada tão grave assim, uma verdadeira ou um verdadeiro agradador compulsivo tem um sério problema psicológico para ser olhado. Tem que olhar e cuidar de cada setênio, de cada etapa dessa existência, para ir limpando esses registros, né? Esses registros de que eu não tenho valor em ser, eu só tenho valor em fazer para que o outro tenha um benefício. E aí eu escrevi um pedacinho aqui para vocês.
Quando alguém sofre de compulsão por agradar, sua autoestima está relacionada ao quanto faz pelos outros e o quanto é bem-sucedida nisso. Satisfazer a necessidade de terceiros torna-se a fórmula mágica para conquistar o amor, o respeito por si própria, a proteção contra o abandono e a rejeição. Porém, na realidade, essa fórmula não funciona, porque ao mínimo deslize, tudo vai abaixo. É impossível. E muitas vezes essa pessoa vai se prejudicar, né, para tentar manter esse tripé, manter essa sensação de que sou gostável, né, por conta disso, tá? E aí é importante a gente tentar perceber quais são os motivadores dos seus temores, não é? Primeiro, uma pessoa que, como a gente já falou, quer evitar ao máximo os conflitos, né? No âmago da sua amabilidade existe um profundo medo das emoções negativas, né? A pessoa agradadora compulsiva, ela acredita que ao agradar, ela nunca mais vai sentir nenhum tipo de emoção negativa. Ela não vai se sentir criticada. E quanto mais você procura ser agradável em detrimento de ser autêntica, mais se encontrará afligida por dúvidas, incômodos, inseguranças e temores. Por quê? Porque se eu só sou querida pelo que eu faço e não pelo que eu sou, é como se fosse uma máscara. É como se fosse um totem, um boneco. Desculpa, não é você real, não é? E aí qual é o grande medo? O grande medo é que a grande farsa seja descoberta. Então, apesar de você estar escondido por detrás, né, dessa posição agradadora compulsiva e que todo mundo te aprove ali naquele momento e você receba os parabéns, dentro de você vai vir sempre aquele sentimento de isso não é real, essa não sou eu, as pessoas não gostam de mim pelo que eu sou, eu não sou perfeita, eu falho, eu erro, eu tenho um monte de problemas, eu tenho um monte de defeitos. E você, apesar de externamente até conseguir manter essa imagem de pessoa fazedora, de pessoa agradadora, de pessoa não conflituosa, por dentro existe a sensação de que tudo está por desmoronar a um fio. A compulsão em agradar cria um bloqueio psicológico tanto contra transmitir e tanto contra receber emoções negativas. E aí começa um outro problema pior ainda. O problema das cobranças e manipulações. Porque se eu tenho medo absurdo de desagradar, porque eu não quero receber uma reprimenda, porque eu tenho medo das emoções negativas, se além, né, de tudo que eu já fiz, alguém vem e tenta falar sobre coisas negativas, emoções negativas, coisas que faltam, coisas que eu gostaria de resolver, qual é a primeira reação que essa pessoa compulsiva por agradar vai ter? Criar uma defesa e não querer falar sobre isso. Não querer, é um bloqueio. Ela se esforça tanto para se proteger dessas emoções negativas que ela não vai querer conversar. Ela não vai querer resolver os problemas. Ela quer manter as coisas exatamente como elas estão, nesse lugar superficial, nesse lugar onde a gente não chega no ponto, a gente não toca na ferida, a gente não resolve o problema. E aí os relacionamentos vão ficando superficiais, né? Em qualquer relacionamento, se sua cortesia te impede de dizer o que está te deixando infeliz, nervosa, raivosa ou decepcionada, se você também não é capaz de ouvir a reclamação do outro sobre aquilo que ele precisa, como é que esse relacionamento vai ser profundo? Como é que esse relacionamento vai ser um relacionamento conectado, de real troca? Não vai conseguir. Isso vai se tornar uma coisa extremamente superficial, né? E aí, como a gente disse, é muito importante perceber que você, eu e todas as pessoas que algum dia foram compulsivas,
né, em agradar, nós não estamos sozinhos no mundo. Existem milhões de mulheres e homens agradadoras que sofrem por essa compulsão, que procuram, né, agradar. E aí qual é a compensação que essas pessoas acabam por fazer, gente? Elas tentam se anestesiar com o quê? Álcool, drogas, comida, para compensar a forma como se sentem e continuar sendo capazes de prosseguir, forçando todos os seus limites para agradar e para fazer e para seguir. E essa compulsão vai trazendo, então, síndrome da fadiga crônica, abuso de álcool, drogas, disfunções alimentares e problemas de peso. É um ciclo muito perigoso que precisa ser cortado. Alguém tem alguma pergunta, gente? Que eu tô falando aqui compulsivamente, não é? A gente tá falando da compulsão de agradar e eu tô falando aqui parecendo uma doida, sem cessar. Alguém tem alguma pergunta? Estamos indo bem? Vocês estão curtindo o conteúdo? Lembrando, dentro do Cura 360 a gente vai ter um protocolo. Já o protocolo é esse? A gente traz um teste, ok? Que a gente classifica qual é o tipo de compulsão, se aquela pessoa tem compulsão por agradar, né? Que isso tudo está ligado com o núcleo da dependência emocional, que a gente vai ajudar o nosso assistido a sair dele, e para isso a gente precisa trazer esses protocolos que são muito práticos, tá bem? Para que as pessoas possam se enxergar, né? Então é muito importante que a gente traga consciência para além da limpeza espiritual, para além da limpeza psíquica, para além dos tratamentos que nós vamos fazer maravilhosos, energéticos. Tem cura? Claro que tem. Claro que tem, Val. É o preenchimento desse vazio, não é? Que a gente vem falando desse vazio interior. Quanto mais eu me conecto com o meu espírito, quanto mais eu consigo fazer o religare. E quando a gente fala religare, eu falei isso hoje num videozinho que eu coloquei, esse religare que a gente está falando, gente, não é uma coisa distante. É eu conseguir me reconectar com o meu próprio espírito, né? Porque dentro de mim, quando a gente fala de espírito, quando a gente fala do sopro da vida, a gente está falando da própria existência de Deus dentro de nós. O problema é que nós andamos só na carnalidade. O que é andar na carnalidade? A gente anda sempre alimentando o corpo físico, o corpo mental concreto, o corpo emocional. A gente não alimenta o corpo mental superior. A gente não alimenta o nosso corpo átmico e o nosso corpo búdico. A gente não faz a conexão com o espírito. É como se a gente tivesse desligado. A gente se desligou do cosmos, não é? Ao me religar ao cosmos, a me religar a Deus, eu consigo essa cura, porque esse vazio vai sendo preenchido, não pela necessidade do papai, da mamãe, do marido e do filho me aprovarem, mas essa aprovação vem de dentro, como um rio de água viva, né? Jesus foi isso para nós, um bálsamo. Ele tinha tanto poder e tanta sabedoria, ele estava tão conectado que ele nos ensinou que ao nos conectarmos com o nosso divino, o rio de água viva fluiria através de nós. E o que é isso? É a própria vida. E a vida está ligada com a manifestação do espírito. Então eu consigo curar, claro, quanto mais eu vou me conectando com as coisas do espírito. Eu não estou falando de religião, gente. Pelo amor da minha bicicletinha rosa. A gente não está falando aqui de religião. A gente está falando aqui de ligação. A gente está falando de conexão com esse divino que já habita dentro de nós. A gente vai ficando cada vez com menos necessidade, né, de aprovação alheia. E aí você vai servir de verdade de todo o coração. Você realmente vai estar disponível, inclusive, para fazer pelo outro. Mas junto com isso vem o discernimento do espírito. Que discernimento é esse do espírito, Gel? Nem tudo que o outro te pede é para você fazer. Você não pode cortar as pernas das pessoas, né? Então muitas mães, muitos pais, com a melhor das suas intenções, né? Aí a gente está falando aqui do paradoxo contrário. Normalmente, né, pessoas que foram tolhidas pelos seus pais, que não foram aprovadas, que tiveram que provar demais, que se tornaram doadores compulsivos, acabam o quê? Fazendo exatamente o contrário com seus filhos. Acabam os aleijando
por não deixarem eles também terem suas próprias vidas, fazerem tudo por eles. Então, quando eu sou guiada pelo Espírito, eu sei, inclusive, se eu tenho que dar ou não aquele dinheiro para alguém, se eu tenho que dar ou não aquela cesta básica para alguém, porque eu estou conectada com o universo. E ao estar conectada com o universo, eu estou conectada com todas as pessoas. Então eu vou saber exatamente que tipo de interação eu posso ter e com quem posso ter. E que tipo de ajuda eu posso dar. E se você estiver conectada, às vezes você vai dar até muito mais do que você imaginou que fosse dar. Mas vai ser guiada pelo Espírito, pelo transbordo, pela abundância. Porque a gente só tem abundância e a gente só transborda com a conexão com o Espírito. Né? Então, não sei se isso está claro, mas eu espero que vocês tenham entendido que isso é muito importante. E é por isso que quando a gente está desconectado do Espírito e a gente está fazendo esse comportamento de agradar compulsivo, eu não estou preenchida do Espírito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cair na compulsão, a compulsão da carne, que é o quê? Comida, álcool, bebida, entorpecente, não é? Por quê? Porque aí eu vou dar aquela equilibrada. Falei muito rápido, gente. Tá dando para acompanhar? Esse assunto é muito gostoso, né? É muito legal. É muito bom. É muito bom. Tô muito animada, gente. Tô muito animada. Acabou que eu nem tirei a boininha da Madame Jojo, né? Porque o cabelo vai ficar descacetado. Deixa a Madame Jojo aqui. Tá? Então, esse ponto é o ponto que vale milhões, que a gente falou aqui, e que com a pergunta da Valdete, a gente fechou em muitos mais milhões. Então aqui, a menos que esse perigoso ciclo de agradar os outros às suas custas seja interrompido, você eventualmente não verá mais saída, sua energia será totalmente exaurida, e você poderá sentir vontade de desistir da sua própria vida. Muitas pessoas acabam desistindo da sua própria vida, vivendo a vida do outro, não é? É isso que acaba acontecendo. Então, eu quero falar aqui uma coisa muito legal. Nós vamos falar sobre os pensamentos agradadores, não é? Então, o que são esses pensamentos agradadores? Os pensamentos agradadores, eles são falhos e incorretos. Por quê? Porque, além de danosos e perigosos, eles contribuem para o sentimento de depressão, ansiedade e culpa e a perpetuação de um ciclo derrotista. Então, quando eu sou compulsiva, mas pelo tripé dos pensamentos agradadores, significa que a minha mente está o tempo todo funcionando da seguinte forma: se eu não fizer isso, eu sou uma fracassada. Se eu não fizer isso, eu estou correndo risco. Se eu não fizer isso por aquela pessoa, né, eu vou sofrer graves consequências. Esses pensamentos são persecutórios. São pensamentos que ficam ali, ó, vucu, 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 aumentando então a propensão à depressão, ansiedade e culpa, né? E perpetuando esse ciclo derrotista. Isso são o que, pessoas amadas e queridas do meu coração? São crenças, ok? São crenças instaladas lá na infância, na nossa primeira infância, por conta da cobrança excessiva, da falta de aprovação, da falta de carinho, da falta de reconhecimento que essa criança recebeu. Ou por ela ter lido dessa forma, não importa. Você vai dizer, não, mas os pais eram atenciosos. Leu, né? Nós já falamos sobre isso. Nós já falamos que, por exemplo, uma criança que passa o dia inteiro na casa da avó porque os pais estão trabalhando fora, por mais que quando ela seja adulta ela entenda que os pais estavam fora porque estavam trabalhando, a criança interior dela sempre vai se sentir abandonada, porque não tinha pai ou mãe ali com ela, ok? Então tudo depende de como você lê, às vezes numa situação que não é exatamente aquilo, mas para a criança significa aquilo, ok? Então essa pessoa com essa crença, com esse pensamento arraigado, esse pensamento compulsivo de agradar, ela vai ali então se culpando a cada momento em que ela não consegue suprir aqueles objetivos. E aí vem ali então os pensamentos nocivos dos deveres sabotadores. O motivo é que seu pensamento está contaminado e distorcido por demandas
e deveres estabelecidos de forma errônea. É como se um vírus, né, tivesse corrompido o seu computador mental. A infiltração de deveres, obrigações, necessidades, encargos. Para quê? Para você valer alguma coisa, você precisa fazer entregas, né? Eu lembro muito da minha adolescência que, assim, a minha madrasta dizia assim, você tem que ir no banco. Eu tinha 10, 11 anos, gente. Ela me dava uns negócios lá. Você vai no banco resolver isso. Se você não resolver, eu vou falar pro seu pai. Eu tinha 10 anos. Eu tinha que ir no banco resolver problema de boleto, de não sei o que, de fatura, coisas da empresa lá do meu pai. E eu tinha que ir com 10, 11 anos, ir no banco e eu tinha que resolver. Custe o que custasse. Entende? Então, uma cobrança excessiva para uma coisa fora da idade, aquilo cria o quê? Uma pessoa que vai virar uma máquina de eficiência, não é? Mas ela vai entender que todo o valor dela se situa única e exclusivamente naquilo que ela faz e não naquilo que ela é, ok? E esses pensamentos viram pensamentos compulsivos. E aí, para a gente encerrar a nossa live, eu vou trazer os 10 mandamentos dos agradadores compulsivos. Você vai perceber aí se você reza nesses 10 mandamentos. E amanhã a gente inicia a nossa live, porque essa semana inteira nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre os 7 deveres fatais. De quem são esses deveres? Será que esses deveres são do agradador compulsivo ou daqueles a quem ele agrada? Tchananã! O que será? O que será que amanhã nós vamos falar sobre isso? Mas hoje nós vamos terminar a nossa live falando sobre os 10 mandamentos dos agradadores compulsivos. Anota aí, pega o papelzinho, lembrando que isso aqui, gente, é, digamos assim, ó, um meladinho daquilo que a gente vai ter dentro do Cura 360. Dentro dos nossos protocolos de dependência emocional, a gente vai ter o protocolo dos agradadores compulsivos. Tá bem? Vocês vão entender exatamente isso aí que eu vou explicar tintim por tintim dentro do curso. Mas daqui você também não vai sair vazio, não. Vamos lá. Pega aí. Primeiro mandamento do agradador compulsivo. Devo sempre fazer o que os outros querem, esperam ou precisam de mim. Se você pensa desse jeito, ou sente desse jeito, ou age desse jeito, marca um X. Você lembra que eu falei que é pensamento, lembra? Comportamento. Lembra que a gente falou isso? E sentimento? Você pode sentir assim, ter o hábito disso e pensar assim. Devo sempre fazer o que os outros querem, esperam ou precisam de mim. Segundo mandamento. Devo cuidar de todos ao meu redor, não importa se peçam ou não por minha ajuda. É meu dever. Marcou 2 pontos? Marcou 1 ponto? Como é que tá? No final, quero ver o que vocês têm para me dizer. Terceiro mandamento do agradador compulsivo, seja homem ou mulher. Devo sempre ouvir os problemas dos outros e fazer o melhor para resolvê-los. Devo sempre ouvir os problemas dos outros e fazer o melhor para resolvê-los. Você sente essa obrigação? Você sente quando alguém te conta um problema que é você que tem que resolver aquele paranauê? Se você sente isso, se você pensa isso, ou se você age assim, marca aí. Marca aí o ponto. Quarto mandamento. Devo sempre ser agradável e nunca magoar ninguém. Devo sempre ser agradável e nunca magoar ninguém. Marcou ponto? Tá marcando ponto aí, meu amor? Tá marcando? Vamos lá para o quinto mandamento. Devo sempre colocar outras pessoas em primeiro lugar, mesmo que antes de mim. Devo sempre colocar outras pessoas em primeiro lugar, mesmo que antes de mim. Esse comportamento, gente, é instalado lá na infância, como eu disse para você. Eu nunca vou esquecer um dia que dificilmente eu ganhava uma roupa nova, mas eu tinha ganhado um vestido preto, um tubinho maravilhoso, que eu fiquei muito bonita com aquele vestido. E eu tenho uma irmã, 3 anos mais nova, a Tatiana, 4 anos mais nova. E eu lembro que ela queria ir para uma festa, né? Ela queria ir para uma festa
E aí ela virou e falou assim, eu não quero ir com o meu vestido, eu quero ir com o seu. E eu tava vestida com o vestido. O que eu fiz, gente? Eu tirei o vestido para ela vestir. Isso é ou não é um comportamento de uma pessoa agradadora compulsiva? E eu falei, ai, nossa, como eu sou uma pessoa boa, não é? E eu me senti bem, por quê? Porque eu achei, então, que dessa forma ela ia gostar mais de mim. Se eu tirasse o vestido, estava pronta, o vestido estava lindo em mim. Mas ela quis o vestido que estava no meu corpo. Então eu tirei o vestido do meu corpo para ela vestir. Isso é um treinamento. As pessoas treinam você para você ser assim. E agora você, como adulto, pode fazer o contrário. Você pode começar a se treinar ao contrário. A Denise falou, se eu não tivesse lhe acompanhando, já teria marcado todos. Tá vendo? Adorei, Denise. Sabe por quê? Porque isso demonstra que o Terapia em Ação trabalha nesse sentido, não é? Em prol de ajudar vocês, de fazer com que eu também nesse processo, todas nós nos ajudemos e que a gente possa aos poucos ir transformando tudo isso. E olhando para tudo isso, falando assim, não, eu sou amada pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Eu não preciso mais desses mecanismos, né? Porque eu me conecto com a minha espiritualidade, eu me conecto com o amor de Deus. Eu sou digna de ser amada, eu sou digna de ser respeitada, de ser querida pelo que eu sou, não pelo que eu faço, não pelo que eu entrego, não pelo que eu dou, não pelo que eu ganho, né, de dinheiro para poder proporcionar nada para os outros, né? Obrigada, Denise, por você colocar isso, que o Terapia em Ação vem ajudando você nesse processo, vem facilitando algum tipo de consciência. Muito obrigada por isso, eu fico muito feliz. Então vamos lá, 6º mandamento. Jamais devo negar qualquer pedido ou solicitação. Jamais devo negar qualquer pedido ou solicitação. Marcou pontos aí, meu amor? Marcou ou não marcou? Então vamos agora para o 7º mandamento. O 7º mandamento da agradadora compulsiva. Jamais devo decepcionar ou desapontar qualquer pessoa de nenhuma maneira. Jamais devo decepcionar ou desapontar qualquer pessoa de nenhuma maneira. Lembra que a gente falou que isso se manifesta de 3 formas. Ou com pensamentos repetitivos sobre isso, né, que são pensamentos distorcidos, ou hábitos. Eu estou tão acostumada que eu vou lá e faço, né? Eu faço aquilo automaticamente. Ou porque eu fico tentando evitar os sentimentos negativos. Eu não quero me sentir mal. Por isso eu não posso jamais decepcionar ninguém, porque eu não quero que venha nenhum tipo de sentimento, de onda negativa sobre mim. Então eu fico me protegendo disso tudo. Kamilovski botou Terapia em Ação, hoje é isso para mim. Camila, meu amor, olha, eu não sei o que você faz da vida, eu sei que você é uma pessoa incrível, eu não sei no que você trabalha, eu não faço ideia, mas eu queria muito te ver lá no nosso evento gratuito, no Missão Terapeuta 360. Queria muito te ver lá. Eu acho que você, independente se você queira ou não entrar para fazer o curso com a gente, eu acho que você vai transbordar muito lá. Tem muita coisa legal para você olhar, para levar para a tua relação com a tua filhinha. A gente vai trabalhar lá no evento gratuito as 5 dores primordiais da infância. Então, não deixa de estar lá com a gente, se inscreve, tá? Eu não sei se você já está no grupo, mas se você não tiver, vai lá na bio, entra e participa do evento gratuito. Gente, esse evento é um evento que eu vou entregar tudo. Você não é obrigado a depois querer se matricular e continuar o curso. Mas eu quero pelo menos plantar uma semente no seu coração. Eu quero que pelo menos você sinta que o que a gente faz aqui é de verdade. Que o Terapia em Ação é algo que brota do meu coração depois de tantas experiências que eu tive, de tantas coisas que eu vivi e de ter podido superar essas coisas. A forma que eu me curo, a forma como eu me transformo é colocando tudo isso, né? Todas essas vivências, todas essas experiências em forma de método, em forma de protocolo, para que a gente possa se ver, para que a gente possa se transformar, para que a gente possa preencher esse vazio, para que a gente possa se conectar com a nossa espiritualidade, para que a gente possa crescer. Eu fico muito, 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 muito feliz, muito mesmo. A Valdete falou, compartilhe a jornada da Denise. Eu fico muito feliz, meninas, porque vocês são
os meus tudões, né? É por conta de tudo isso. A Rita colocou, Camila vai sim. E você, Rita? Eu nem falo nada. Eu só falo, não falo nada. Eu não falo nada. Eu não falo nada. Madame Jojo vai começar a soltar umas profecias aqui. Vocês já viram o vídeo da Madame Jojo? Tô até com a touquinha da Madame Jojo. Madame Jojo vai começar a dar profetada aqui. Vai começar a dar, ó, bolachas profetadas. Vou aproveitar o personagem, vou começar a pintar os canecos aqui nesse Terapia em Ação. Afe Maria! Vamos lá. Estamos terminando os 10 mandamentos. O 8º mandamento. Devo sempre estar feliz e alegre e nunca demonstrar qualquer sentimento negativo com relação aos outros. Esse é um dos mais tristes, gente. Esse é um dos mais tristes. Devo sempre estar feliz e alegre e nunca demonstrar qualquer sentimento negativo em relação aos outros. Uma pessoa que não pode demonstrar o que sente, ela nunca vai sentir que tem uma real conexão com os outros. Você sabe por que eu sei que eu tenho uma conexão com meu marido? Porque ele me vê nos meus piores momentos. Isso foi algo que eu conquistei depois dos 40 anos, gente. Depois dos 40, não é? Então, era tanta repressão, era tanta boazinha, era tanto vício em ser boa, em ser prestativa, em resolver o problema dos outros. Era tanto desamor por mim mesma, né? Que eu não tinha experimentado essa intimidade onde eu posso ser eu, descabelar, chorar, falar o que eu sinto, ainda que não seja a melhor coisa do mundo, mas essa segurança que a gente vai construindo, né, pra gente ser a gente mesmo com as pessoas que a gente ama. Aí sim a gente sente que é amado. Uma pessoa que não pode se mostrar, que sente que não pode mostrar a sua própria negatividade, sua própria tristeza, ela é uma pessoa muito, muito solitária. O que vocês estão falando aqui? A Valdete, né? A Rita me conhece, que a Camila vai, a Rita, né, Camila, vocês estão numa fofocada aqui. A Valdete, você não deu sua inscrição ainda? Não acredito, faz logo essa inscrição para a imersão, quero te ver lá, bora. A Valdete chamando a Rita na chincha, vocês são umas figuras, muito bom esse grupo. E sabe, gente, a força do grupo, ela é muito importante. A força do grupo traz essa transformação pra gente. Vamos lá para o 9º mandamento. Devo sempre tentar agradar aos outros e fazê-los felizes. Devo sempre tentar agradar os outros e fazê-los felizes. E o 10º mandamento. Jamais devo tentar sobrecarregar outras pessoas com as minhas próprias necessidades. E há também um 11º mandamento oculto. Preciso satisfazer completa e perfeitamente as expectativas em relação ao que devo e ao que não devo fazer. Meus amores, ficamos por aqui hoje. Vocês marcaram quantos pontos aí desses 10 mandamentos da agradadora compulsiva? Vamos compartilhar? Vamos compartilhar aqui com a Madame Jojo? Como é que tá aí? Como é que foi essa pontuação? Como é que foi essa pontuação dos 10 mandamentos agradadores compulsivos? Quem fez aí 5, 6, 7? Conta pra mim, gente. Vocês estão querendo esconder o jogo? Estão querendo esconder os seus sentimentos negativos, as suas dificuldades? Isso é bem típico de agradadores compulsivos que não podem demonstrar aquilo que são, que tem vergonha. A Glaucia falou, entrei agora. Se livrou. Tá tudo certo. Não tem problema. É só uma brincadeira, né? Eu fiz 5, Val. Já melhorou muito, não é? E aí lembra que a gente falou que não é só o que você escolheu, mas também a intensidade, né? Porque às vezes quando a gente está no pico do problema, quando a gente está no pico da compulsão por agradar, a gente vai fazer muitos pontos e eles são muito intensos. A cura, a transformação, peguei no final, mas marquei todos, tá vendo, Camilox? Bora trabalhar, mulher. Então, o que acontece? Além da gente pensar sobre os pontos que a gente marcou, a gente também precisa pensar na intensidade com as quais essas frases reverberam dentro de nós.
tá bem? Então, hoje nós encerramos por aqui. Encerramos o aulão da GEL. Foi bom, não foi, gente? Fala pra mim que não foi bom. Foi bom esse aulão. E amanhã a gente vem com os 7 deveres fatais da síndrome de agradar compulsivamente. E a gente vai entender aonde é que isso bate. Aonde é que isso bate? Esses 7 deveres fatais, eles vão bater na pessoa que está agradando ou vão bater na pessoa que eu agradei? Vai começar a ficar mais complicado esse bereg-deg. Bereg-deg. Vamos começar a complicar. Sabe por quê? Porque a gente traz coisas complicadas aqui numa linguagem fácil. O que eu quero, o que eu desejo de todo o meu coração é ver você, estrelinha de Jesus, brilhando mais que a estrela de Belém. Sabe? Por quê? Porque, gente, o momento em que a gente vive planetário é um momento tão denso. É um momento de escuridão. E o que a gente precisa fazer é orar, vigiar e aumentar a nossa frequência vibratória, como se o mundo tivesse rachado em 2 mundos. E você precisa tomar muito cuidado com as mídias sociais, com aquilo que você escuta, com aquilo que você lê. Ainda que a gente se compadeça, a gente dobra o nosso joelhinho, a gente ora, a gente faz as nossas meditações, a gente envia pensamentos positivos, mas, por favor, não se deixem contaminar pela negatividade que está assolando a estratosfera da Terra. É uma negatividade muito profunda. Continuem mergulhados no seu autoconhecimento. Continuem mergulhando nos seus propósitos de serem melhores pais, melhores esposas, melhores professoras, melhores profissionais, porque o mundo precisa. Somos socorristas energéticos. Estamos aqui para estarmos bem. Somos antenas, né? E como antenas precisamos estar emitindo um sinal forte, amoroso, positivo, de cura. Então, por favor, mantenham-se firmes, né, em todos esses processos. E você que quer saber um pouquinho mais daquilo que a gente faz, não percam os aulões. O primeiro dia de aula, que é dia 6, a gente vai falar sobre as 5 feridas da infância e o surgimento das subpersonalidades na criança. Como surgem essas subpersonalidades, tá? E o que é isso aqui que a gente está falando de agradador compulsivo? É um tipo de subpersonalidade que é criado. Se você quer saber mais sobre isso, se inscreve lá, o link está na bio, lá na nossa missão Terapeuta 360. Se inscreve, participa, você vai ter um baita de um aulão inesquecível para você. Você não vai esquecer desse aulão, vai ser, ó, bereg-deg, bereg-deg. A gente vai arrasar juntas, tá bem? Um grande beijo. A Val colocou, foi ótimo, difícil se ver mais feliz por ter começado a caminhar rumo à evolução, rumo a ter uma vida com mais leveza. Valeu, Gel. É isso, gente. A gente não está aqui em busca da perfeição, muito pelo contrário. A gente está em busca dessa leveza. A gente está em busca dessa sintonia com a gente mesmo, não é? Que a gente saia dos estereótipos, que a gente perceba que... Eu trouxe a Madame Jojo hoje, brinquei, fiz uns vídeos aí meio aleatórios, brincando com isso. Por quê? Porque a gente tem que sair desse estereótipo, né, de que o terapeuta é uma pessoa assim, meio esquisita. Não, todos nós somos sensitivos, todos nós mediamos, né, somos mediadores, recebemos intuições, recebemos profecias, recebemos conselhos. Toda vez que nós nos conectamos, nós recebemos algo que vem diretamente do espírito. Então, vamos trabalhar para abrir esses canais, vamos cuidar dos nossos corações. Beijo, Elaine, beijo, Glauci, beijo a todos vocês que estiveram aqui. Compartilhem esse vídeo com quem vocês tiverem que compartilhar. Um beijo, fiquem com Deus.